Pois é, hoje estamos recebendo aqui uma figura real, o reizinho da colina, Juninho Pernambucano. Felipe Cardoso, você tinha uma pergunta aqui pro Juninho, né? É um episódio que eu me lembro, Juninho, foi em Figueira de Melo, no estádio do São Cristóvão. O Vasco treinava lá e o Eurico proibia que os jogadores dessem entrevista para a imprensa, e você foi lá para fora do estádio e atendeu todo mundo. Por que você furava isso, Juninho? Não, primeiro, eu sempre respeitei muito as pessoas. Isso foi uma coisa que eu aprendi em casa. Eu aprendi muitas lições fora de casa. Inclusive, a principal dela, eu aprendi, vou falar depois, foi graças ao futebol. Então, eu sempre respeitei as pessoas e tentei fazer a coisa certa. E eu acho que você dar a sua opinião é mexer com a sua vida, é impedir você de viver. Não é democracia isso. Eu dizer para você que fora do clube, tudo bem, eu tenho que aceitar dentro do clube, porque tem a hierarquia, tem um presidente. Se disse que ali dentro não, eu não vou atender ali dentro. O que foi que aconteceu naquele dia? Eu estava saindo do São Cristóvão, um repórter da Sport TV veio me entrevistar. Eu comecei a falar, o Garófalo, que era o assessor de imprensa, chegou e me tirou. Eu falei assim pra ela, ó, eu vou tomar banho em São Januário, e quando eu trocar de roupa, eu tava com a roupa do Vasco nessa hora. Quando eu trocar de roupa, eu falo com você ali fora. Só que ela falou pra todos os jornalistas. E o que é que aconteceu? Quando eu tava indo embora de São Januário, que abriu aquele portão grande de madeira, frente ao posto de gasolina. Exato, eu tava lá, né? Eu estava lá. Eu vi aquela multidão Tava lá inteira. abastecendo o carro, né? Virou coletiva, Eu vi a multidão inteira. A única coisa que eu falei é, eu venho da entrevista, mas eu vou falar do jogo. Se vocês quiserem, porque eu acho que é uma falta de respeito você jogar uma final de campeonato que tudo que você faz é pelo seu torcedor. É o torcedor que sustenta seu clube. E você negar uma comunicação porque você está brigado com a imprensa. Então aquilo era um ambiente terrível. E aí nesse dia que eu disse que ia falar e fora do clube, eu não podia voltar atrás. E você foi punido por isso? Teve uma reunião 2 dias depois em que ele, com aquele jeito de falar, falou assim: Você tá errado. Falei que não era para falar. Como teve outra vez que eu estava convocado para a seleção, isso também eu nunca contei, vale a pena contar. Eu estava convocado para a seleção. Eu era o único convocado. A gente jogava no Rio São Paulo, o último jogo da rodada, contra o Corinthians, e o Alci Portela, eu não estava bem, tinha jogado os outros jogos, falei, pô, dá uma segurada porque tem a semifinal, mas eu ia para a seleção. Aí eu não joguei o último jogo da rodada. O Eurico chegou no vestiário e falou: tá machucado, não vai para a seleção. Eu peguei, levantei e falei: não tô machucado. Aí ele virou pro médico, não vou dizer o nome, e falou: doutor, tá machucado? O médico falou assim: tá machucado. Virou pro Alci Portela, falou: tá machucado? O Alci falou assim: tá não, que Deus o tenha, Alci, muito obrigado por esse dia. E aí eu fui para a seleção. Eu bati de frente várias vezes, mas eu nunca faltei com respeito, mas sempre me coloquei no meu direito. Perfeito. Porque o Eurico não tem lado humano, esse é o problema. Agora, aproveitando esse gancho, a partir desse momento você virou a referência de personalidade, de educação com as pessoas, enfim, com o trabalho de imprensa e com os torcedores. O que houve naquela seleção, na tua última participação, quando você ainda poderia jogar uma outra Copa do Mundo? Foi 2006. Na Alemanha. E que você não, olha, não vou jogar outra Copa do Mundo, para mim seleção já deu. Porque você era um grande nome do futebol brasileiro, era um dos principais jogadores da Europa. Mas não conseguia ter a titularidade naquele meio campo. Foi o que? Política, decepção? Não, o que aconteceu se você quiser entender 2006, você vê a Copa de 2014. Eles são gêmeas. Eles são idênticos. Em que sentido? No sentido de que a preparação não foi a ideal, os jogadores se apresentam em formas diferentes, você não escolhe os adversários corretos para que você pegue ritmo. Eu, em 2006, joguei contra Lucerna, da Suíça, 2ª divisão, Nova Zelândia, que nunca vai para a Copa. Então, se optou por isso. O que é que os times, as seleções europeias fazem? Elas pegam 3 amistosos difíceis, de características diferentes dos adversários, e pegam os 23 selecionados e dão praticamente o mesmo nível de jogo a eles. E em 2006, e como sempre foi até hoje, eu acho que a imprensa precisa ajudar nisso, que bate muito no rodízio. O que é que acontece? O que é que aconteceu em 2014? Chegou na semifinal, o Dante não tinha jogado nenhum jogo e o Bernard não tinha jogado nenhum jogo. E não tinha amistosos. Então o grupo estava aqui, os 2 que iam entrar estavam aqui, e isso desequilibra o time. Só que se você não prestar atenção, você não vai captar isso, você não vai entender. Então 2006 foi montado um elenco
que é super talentoso, mas que a preparação começou um ano antes, porque ganhou de 4-1 da Argentina e ficou ali. Na hora a gente resolve. Passa por uma panela, não? Não chega a ser panela. É o estilo de comando. Foi o estilo de comando do Parreira que se repetiu. Ele era comandante também em 2014, junto com o Filipão. São estilos de comando em que se colocava os 11, se achava que os 11 ia resolver, independente da forma deles. O que aconteceu foi isso. Não teve nada de briga, nada de conversa e de dizer, não vai jogar. Foi isso. O time não estava em forma e não merecemos. Ou seja, a única diferença de 2006 para 2014 é que não teve 7-1. Graças a Deus. Um ponto. Era demais, 2-7-1 também. E porque eu não quis mais, então quando acabou aquele jogo contra a França, você... É uma dor assim, que eu nunca tinha jogado uma Copa. Você fica naquela, perdeu a Copa, tô com 31, não sei se eu vou jogar, o que é que eu faço, né? E você tem a imprensa toda esperando para você falar. E aí eu disse, essa geração, eles já ganharam a Copa. A maioria já passou do 30. Eu não posso pedir renovação sem me incluir. Eu tinha 31 e eu tinha certeza que, assim como eu e outros, muitos tinham que sair. Não tem mais cadeira cativa. Já estava na hora de ter ido outros jogadores. Então, o que eu fiz foi reconhecer que a França foi melhor e superior e dizer que estava na hora da renovação, que eu me incluía, que não ia mais. Mas eu não fui também... Porque é muito difícil você morava em Lyon, era convocado. Você vem convocado, passa 12 dias com a seleção. Você não entrava nenhum minuto e você ainda volta fora de forma. Acontece muito isso. Aí você pergunta, mas na Europa não é assim? As seleções, o tempo de jogo, dificilmente um cara convocado vai passar três convocações sem jogar pelo menos 60 minutos. O Tite não mexeu muito nessas últimas partes. Desculpa, gente, só porque é imperiosa a pergunta. O Tite não mexeu muito na seleção nesses últimos jogos. Você viu uma repetição dessa história? Não, porque o Tite pegou uma situação em que se perdesse do Equador na estreia dele, a gente estava correndo risco. Então o Tite ele teve que achar uma coisa na emergência. Deu certo o primeiro jogo, o time ganhou confiança e ele foi apostando na continuidade. Não quer dizer que na Copa a gente vai ver o mesmo time. A gente vai ver a mesma base. Não necessariamente você precisa mudar o time. Mas se por acaso algum jogador titular virar banco e passar 70% da temporada sem jogar, será que vale a pena ele ser o titular? Juninho, quando você chegou na França, tem uma história engraçada que você chegou numa capital do vinho, mas você não gostava de vinho. Como? Eu comecei a beber com 30 anos e comecei a beber mais tarde. Você perdeu ele? Não, eu ganhava. Eu ganhava. Você bebeu ao lado da pessoa errada. Ele adora vinho. Agora. Pô, então vamos compartilhar um belo vinho. Aí, eu era não era muito ligado, não bebia, não saía muito, casei cedo, como eu disse. Mas depois fui conhecendo um pouco a história e vi que eu estava perdendo tempo. Juninho, pois não. Pode. O que foi mais importante na sua carreira? O título pelo Vasco em 98 da Libertadores ou 7 títulos seguidos no Lyon? Os dois. Eu acho que eu nunca imaginava que eu podia ser campeão da Libertadores naquele ano. Não tenho como negar. Eu acreditava no nosso grupo, mas ser 7 anos campeão também me dá uma importância muito grande. Eu considero os dois fundamental na minha carreira. Para chegar ao título da Libertadores, você teve que ajudar o Vasco fazendo aquele gol no Monumental de Núñez contra o River Plate. Monumental de quê? Repita. Monumental de Núñez. Pô, pronúncia bem portenha mesmo. E as faltas, eu quero voltar ao quesito das faltas. Há um físico inglês que disse que você foi o mais gabaritado cobrador desse tipo de fundamento do futebol mundial de todos os tempos. É o top spin, e ele criou outras expressões, que você quer com a bola rápida, quer com a bola colocada. Como é que você avalia essa colocação dele e o que mais você pode acrescentar? O que também falou foi o Cruyff, não? Eu não lembro. Algum treinador não, a verdade, Perru, é que meus 10 anos fora do Brasil... Pirlo falou. Foi o Pirlo no livro. A verdade é que meus 10 anos fora do Brasil, vocês não têm ideia, ninguém acompanhou, ninguém sabe o que eu joguei. Poucas pessoas sabem o que eu joguei. Então, como é que era o Brasil? Aqueles, na minha geração, tinham grandes jogadores, na época de Rivaldo, de Ronaldo, de Adriano. Então, o espaço era esse aqui. Ou você se relacionava com a imprensa para mandar suas imagens, ou você
ia ficar esquecido, sai de vez em quando é campeão. Então ninguém sabe o que eu joguei, os 10 anos fora. Eu joguei muito mais, mas muito mais mesmo do que eu joguei pelo Vasco. Que legal, que legal. As pessoas não tanto têm que você ideia. foi Então, eleito o terceiro jogador mais importante da história do futebol francês até hoje. então, o que foi a falta? Eu sempre fui batedor de falta, eu fiz gols de falta pelo Vasco, só que tínhamos 3. Era eu, Pedrinho e o Ramon. O Evaí também batia, o Edmundo bateu uma época. Então revezava. Quando eu cheguei no Lyon, não tinha batedor de falta. Era tudo que eu queria. Uma oportunidade se apresentou na minha frente. Eu continuei o treinamento, aí mudei, como eu sabia que eu ia bater tudo, comecei a treinar mais de longe, comecei a arriscar, e eu fiz 77 dos 100 gols que eu fiz pelo Lyon, 44 foram de falta. Que loucura, hein? Ainda bem que a Laís não batia falta, né, Laís? Oi? Juninho, em 2012 você voltou pro Vasco. 2011. Isso, 2011. E no finalzinho desse ano, o Atlético Mineiro ele te fez uma proposta e você recusou a proposta. E no ano seguinte o Vasco foi rebaixado e o Atlético foi campeão da Libertadores. Você tem esse arrependimento de não ter ido pro Galo? Não tem. Eu fui jantar com o Calil no Copacabana Palace, ele me chamou, fui com o meu empresário e ele botou um guardanapo e falou assim, escreve aí que comigo é assim que vai valer. Mas eu já tinha preparado o meu final de carreira. Eu sempre explico, depende da necessidade. Eu achava e eu acho que o que eu conquistei na minha carreira de parte econômica era suficiente para eu fazer outras escolhas, para eu não colocar o dinheiro na frente. Então, eu adoro a torcida do Atlético, balançou comigo, mas eu pensei, pô, tô com 36 anos, eu vou mudar para uma outra cidade. Por mais que você jogue, eu já estava em final de carreira, eu vou precisar entender todo aquele clube novamente. O torcedor ele não vai esperar, a necessidade é muito grande. Eu não quis ter esse tipo de cobrança, ter que fazer uma mudança com a família, fazer tudo isso e assim, quando você vê o Atlético ser campeão, é claro que você, às vezes você fica, pô, você poderia estar lá também sendo campeão, mas o que eu queria era para mostrar para outros jogadores que a relação e a história que você constrói no clube, ela é tão importante quanto dinheiro. E a história que eu construí no Vasco, ela se fortaleceu muito mais porque eu fiz aquilo que eu disse que faria. Fala, uma Leonardo. curiosidade rapidinho que eu tenho. Quando você está comentando ali alguns jogos da Globo, aí inclusive o jogo do Vasco, e você escuta a torcida cantando contra o River Plate, você se sente emocionado, é legal. É muito bacana, é muito bacana. Alguns jogos, quando o estádio está mais cheio, dá para escutar. É uma homenagem que eu não esperava receber e claro que depois que eu voltei e vi a música, acabou pegando, é muito prazeroso. Eu me sinto muito grato. Mas aproveitando esse gancho sobre emoção, se você pudesse voltar hoje naquele jogo lá contra o River Plate ou contra o Palmeiras, naquele jogo de 4-3, qual seria o jogo que você fala assim, nossa, eu queria estar ali naquele momento de novo para poder sentir aquela emoção? Essas sensações é a que mais o atleta sente Vasco falta. a Jaqueline, não? Tudo isso que a gente vive, daquela... Estou falando de momentos marcantes. Eu acho que são 2 momentos que eu adoraria revivê-los e sentir tudo aquilo novamente. Foi um momento... Vou te fazer uma pergunta um pouco incômoda, posso? Pode, vamos lá. Você se sente rejeitado pela torcida do Flamengo? Eu acho que não chega a ser uma rejeição, mas existe... Mais uma é ótimo. Não acho que seja rejeição completa, mas entendo que eu não agrade uma grande parte da torcida que assiste por causa da minha relação com o Vasco, que eu acho que isso se criou. Mas quando eu estou ali comentando, claro, é a minha profissão atual. Eu sou pago pela TV Globo. O Júnior sente a mesma coisa do vascaíno? Eu acho que por já estar há muito tempo fazendo, ele já passou essa barreira. O Júnior já venceu essa barreira. Juninho, falando em um pouco de rejeição, em 2012 você estava num período sensacional no Lyon. Você se sente frustrado ou tem algum problema em relação ao Filipão não ter chamado você para a Copa? Ou faltou oportunidade? Eu acho que essa era a minha Copa também. Eu tinha sido o melhor jogador da minha posição no Brasil, estava sendo convocado, só que em janeiro de 2001, um ano e meio antes, eu entrei na justiça contra o Vasco, que na época eu também não tinha contrato, sempre eu deixo isso bem claro, o contrato já tinha vencido, mas continuávamos pertencendo ao clube. Quando eu consegui minha liberdade, eu joguei a final 18 de janeiro de 2001 contra o São Caetano e só fui jogar um jogo oficial no final de julho pelo Lyon. E eu fui convocado para a Copa América. E eu fiz uma Copa América, a pior competição da minha vida que eu fiz. Por quê? Eu estava 6 meses sem jogar, eu sempre fui um jogador que precisei de ritmo, eu nunca fui um jogador veloz, mas precisava de ritmo de jogo. E quando eu fui convocado, eu não tive maturidade suficiente para dizer que eu não tinha condição. E aí eu fui, minha filha tinha acabado de nascer, também não fui com a cabeça boa, deixei a família, tinha acabado de chegar em Lyon, chegamos lá, já foi um grupo que
até o Mauro Silva na época não quis ir para a Colômbia, foi uma Copa Foi. América muito feia, e aquela derrota contra o Honduras, eu entrei e alguns jogadores ali não foram mais convocados. O Filipão disse que ia me convocar, mas o que aconteceu também? Ele foi acertando o time, e aí faltavam 6 meses e ele quis levar aquele time. Eu acho que ele, com razão, o time já estava definido. Te convidaram a ter cidadania francesa, Juninho? Eu tenho. Te convidaram para... Nós temos, a família inteira, né? Te convidaram para jogar na seleção francesa? Não, porque já tem aquela coisa de que você já jogou. Verdade. Outra coisa, deixa eu aproveitar só um gancho aqui, ter a oportunidade. Você jogava com quantos quilos? 76. Você está com quanto hoje? 76? Não, 81. Não vou nem perguntar os seus quilos, o seu peso. Fala, Leonardo, pelo amor de Deus. Eu queria saber de você, naquele jogo de 2012 que você jogou pelo Vasco, sua família estava no estádio, lá no Sport. Eu gostaria de saber como é que você sentiu aquela reação, aquele... Eu acho que entra tudo um pouco a cultura do nosso país. Por exemplo, no Nordeste, o torcedor ele pega mais no pé do jogador que foi formado na casa. Já aqui no Rio, o jogador que é formado na casa tem uma certa proteção, né? Se tem mais paciência. O nordestino ele cobra muito aquele que é da casa. Então eu saí do Sport em 95. Eu saí também numa situação complicada, porque eu tinha sido campeão em 94, já não estava jogando tão bem em 95, a torcida já estava impaciente. E deixei as portas, talvez eu voltasse. Eu tinha intenção de jogar pelo Vasco e depois pelo Sport. Aí um dia, lá em São Januário, eu como sempre respondo sempre a verdade, e estou aprendendo que não se deve fazer isso, uma pessoa, um jornalista de Recife: você recebeu uma proposta do Sport? Eu disse: recebi. Só que quando eu voltei para o Vasco em 2011, a última colocação que o Vasco tinha ficado, vocês devem lembrar, né? Em brasileiro, o Vasco não ficava mais de 8º. E o time foi vice-campeão e ia jogar o Libertadores. Então era incoerência da minha parte não jogar a Libertadores. Quando eu falei isso, o presidente do B, que é empresário, que está lá só porque é empresário, foi e disse... E falou: eu fiz a melhor proposta, me jogou contra a torcida. Então quando eu fui jogar lá, você inflama toda uma torcida, que eu neguei as origens, que eu não quero voltar. Sempre fui torcedor do Sport. Você jogou na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro. E aí, o que é que acontece? Eu volto para um lugar que eu nasci, e sempre que eu peguei na bola, eu fui vaiado naquele jogo. Por mais experiência que se tem, eu sou ser humano, isso mexe comigo. Então, na hora que eu fiz o gol de falta, eu quis mandar um beijo para minha família. Quer dizer que 30 mil pessoas podem me xingar e eu não posso mandar um beijo para minha família. Engraçado. Então, aquele dia quase apanhamos, é falta de educação, passou do limite, mas o responsável é ser o do B, que deve ser diretor do esporte. Olha aí, que pena, acabou. Acabou. Tivemos aqui 2 blocos, ainda teríamos, né, conteúdo para um 3º bloco, minha gente. Eu venho uma segunda vez. Vem outra vez. Opa! Que legal. Vamos fazer uma ola aqui pro Juninho? Uma ola. Levanta lá. Juninho, eu acho uma mala, só fiz por causa do Juninho. Muito prazer receber você aqui. Obrigado pela sua participação. Não, Juninho não é uma chatice. O homem é uma chatice. Pô, pelo amor de Deus, Juninho, obrigado pela sua participação. Muito legal ter você aqui com os caras do rádio, e temos a certeza absoluta que você passa a ser também, você que é comentarista da Rede Globo e da Rádio Globo, um cara do rádio, um autêntico cara do rádio. Obrigado. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.